Fala, gente. Pessoal, hoje a live vai ser diferente, hein? Samila, Nicole, Guilherme, João, sejam bem-vindos a mais uma live. O tema vai ser arquitetura e engenharia, como essas duas profissões se complementam, né, se entrelaçam. Eu creio que vai ser um tema muito interessante e nós vamos ter um convidado especial aí, né? Gente, eu estou notando que o meu público tem muitas pessoas que é de técnico de edificação, o pessoal, né, da minha página é de técnico de edificação, tem muitos engenheiros, tem muitos designers de interiores e eu acho válido, né, chamar uma pessoa que tem uma área similar, mas também abrange ali da construção civil, para estar compartilhando um pouco do meio digital, um pouco de projetos, né, um pouco de mercado. Eu achei muito interessante a gente chamar o professor Vinícius Cardoso, que é algo que eu já tenho assim contactado com ele há algum tempo, e eu acho que esse foi o momento mais propício para a gente estar fazendo essa live, justamente para a gente falar de mercado em uma época que a gente está vivendo, que está precisando tanto, né, se reinventar para estar dando continuidade aí no trabalho. Então eu vou já chamar ele aqui para ele se apresentar para vocês. Vamos lá. Fala, Pronto. Vinícius. Fala, Marlon. Beleza, Boa noite, cara? cara. Tudo bem? Boa noite. E aí, se apresenta Maravilha. aí para a galera. Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece, né, eu sou o Vinícius Cardoso, e já venho há algum tempo, né, nessa área de engenharia civil, tanto atuando com projetos estruturais, mas também ensinando as pessoas, né, profissionais que desejam entrar nessa área de projetos estruturais, né. Josiel acabou de chegar aqui, foi meu aluno na graduação, né, aqui em Ipatinga, Minas Gerais, onde eu estou desde 2007. Me formei em engenharia civil em 2013 e desde então eu atuo, né, nessas duas áreas, com projetos estruturais, tanto desenvolvendo projetos, mas também ensinando profissionais, estudantes de engenharia civil a entrar nesse mercado de engenharia estrutural. Ah, que massa. E, cara, a gente já tem uma parceria de uma certa data, né? Na Sim, verdade, desde que eu abri o meu escritório, a gente tem uma parceria aí. E uma coisa que eu gostei muito no seu trabalho foi a forma como você sempre adaptou a parte estrutural à minha arquitetura. legal. E eu lembro que eu sempre mandava imagens, né, Uhum. 3D como algum ponto de referência, né? Na minha mente, eu acho que isso poderia dar algum norte para o profissional ali de engenharia a estar fazendo ali sem fugir dos limites, né, da estética da arquitetura. E foi algo que você sempre fez muito bem. Eu queria que você falasse para o pessoal se isso ajuda, né? Ter um 3D ali de referência ajuda na concepção de um projeto estrutural. Mano, para começar, né, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. E se você for lembrar bem, né, nosso primeiro contato veio justamente de representações 3D. Foi quando eu te Exato. procurei, né, para a gente fazer uma parceria em projetos de renderização de imagens realísticas, mas também aquele vídeo, né, de apresentação que o cliente exigiu na contratação do projeto. Então, o nosso primeiro Exato. contato, essa parceria, surgiu justamente de uma oportunidade no mercado em 3D. Para mim, como engenheiro civil, como engenheiro estrutural, nada melhor do que eu chegar e pegar um projeto onde ele vai facilitar todo o meu meio de campo. Qual que é o meu meio de campo? Eu, como engenheiro estrutural, desenvolvendo projetos estruturais, uma das primeiras etapas que eu tenho no início de fazer um projeto é estudar, é ler a arquitetura, ter toda uma Sim. interpretação daquele projeto de arquitetura e só então, depois que tudo aquilo estiver claro para mim, de todos aqueles traços, aquelas linhas, né, cortes, fachadas, ficaram totalmente claros para mim na minha cabeça, é onde eu vou Uhum. começar o posicionamento de pilares.
é que eu Sim, vou começar a concepção da minha estrutura. Então, quanto mais detalhes eu tenho para eu conseguir enxergar isso no projeto, mais fácil vai ficar toda a minha vida que está ali desenvolvendo projetos estruturais. E a imagem 3D, a imagem realística, é como se eu estivesse ali literalmente já vendo a construção pronta, sem necessariamente que ela está pronta, obviamente. Então, eu tenho todas as informações que eu preciso. Então, a chance de que ocorra algum tipo de erro na etapa de concepção estrutural, de posicionamento de pilares, isso, consequentemente, é reduzida bruscamente. Então, para exato. mim, nada melhor do que pegar e pegar um projeto arquitetônico onde tem as imagens 3D, as imagens renderizadas. Para mim, facilita absurdamente. Até mesmo porque, às vezes, um projeto totalmente técnico, né, uma planta baixa, ela é uma planta executiva, ela não dá toda a informação dos detalhes, né, que Sim, uma representação 3D pode conter ali para te ajudar, para ajudar o profissional da engenharia. Então, eu acho, né, eu costumo até falar aqui no escritório uhum, que o 3D é como se fosse o marketing da nossa profissão, né? sim, Porque a construção civil em todas as classes, né? Seja técnico de edificação, seja arquiteto, seja engenheiro civil, todos nós trabalhamos com o meio de tornar aquele projeto ali em algo físico um dia, né? sim, Então, a gente torna aquilo ali executável. Mas o 3D é a única etapa que ele pode antecipar aquilo para o cliente. Então, sim, eu costumo falar que ele é o marketing da nossa profissão. sim. Porque é A gente tá através do 3D que você consegue vender realmente a sua ideia. legal demais você tocar nesse assunto, porque eu já fiz algumas lives lá no meu perfil, né, onde nós comentamos justamente sobre isso, sobre essa Uhum. facilidade, né, que as imagens 3D, as imagens renderizadas, elas trazem para quem está vendendo aquele tipo de serviço. Bacana. Então, por exemplo, quando você trabalha, um arquiteto trabalha somente com projetos arquitetônicos, aquele lá em AutoCAD ainda, né? Onde só tem as plantas baixas, aquelas linhas, para o cliente chegar e pegar aquilo e tentar na cabeça dele imaginar como vai ficar pronto, muitos clientes, a grande maioria, eles não conseguem ter essa visão. Porque quem vai ter essa facilidade, geralmente é quem está no meio, o arquiteto e o engenheiro. Então, quando você tem essas imagens já prontas, renderizadas, mostrando exatamente como vai ficar aquela edificação, isso brilha o olho de qualquer um. E Sim. nós, quando nós vamos num restaurante, por exemplo, se nós chegarmos lá, a comida estiver feia, por mais que estivesse gostosa, mas se estiver feia, você não compra, você não come. E com o Come projeto é a mesma primeiro com os coisa. olhos, né? Primeiro com os olhos, e com o projeto renderizado, né, com esse mercado de imagens 3D, isso traz para o cliente aquela sensação: olha, é isso que eu vou contratar, é isso que eu estou comprando, isso aqui é o Sim. meu sonho. Então, quem dera nós, como engenheiros, pudéssemos mostrar isso depois de pronto. Porque no nosso caso, por exemplo, no meu caso especificamente de projetos estruturais, eu vou chegar e mostrar para a pessoa vigas, pilares, a laje, a fundação. Mas se eu não Sim. conseguir realmente mostrar para ela, de uma linguagem mais clara possível, de que aquilo ali faz parte da arquitetura e que eu consigo manter aquela arquitetura como um bom projeto estrutural, ela acaba não comprando. Você Então, a minha potencializa, né? tarefa, sem dúvida, Uhum. com o 3D, se você tem um 3D, se o cliente contratou isso de você, fica mais fácil até para mim conseguir vender o meu serviço para ele. Porque é o que eu Exato. vou argumentar. Eu vou desenvolver um projeto estrutural onde eu vou manter a integridade do seu projeto. Porque isso aqui é o seu sonho, não é? Então você não quer que tenha algum trinque, alguma patologia, algum pilar invadindo uma sala. Então, nas etapas que nós temos, né, para a gente ter essa parceria, esse contato direto, né, é fácil nós nos comunicarmos. E chegar o Marlon, o que você acha de colocar mais um pilar aqui? O Marlon chegar, não quero saber de pilar aqui. Vamos pensar em outra solução. Então, a Eu acho gente que essa enxergar. troca de informação, né? É ela que dá essa fluidez para um projeto ficar bom, de fato. Exatamente. E entre eu e você, por exemplo, tem uma pessoa que é o nosso norte, que é a nossa prioridade, que é o cliente. Então, quando nós temos duas cabeças pensando no prol do objetivo do cliente, do sonho dele, isso facilita muito. E as Sim. imagens 3D, ele é uma forma de você materializar aquele sonho dele, de você enxerga, de você mostrar para ele exatamente como ele vai ficar. Eu já cheguei em caso de cliente, ele ter a planta baixa, de mostrar o projeto arquitetônico, né? Somente com as plantas baixas, corte, fachada, ali naquele projeto em AutoCAD mesmo. E o cliente chegar e, não foi bem assim que eu pensei.
Nossa, esse quarto aqui não está muito pequeno? Será que Porque não é não melhor tem aumentar? ainda aquela visão 3D, né? Não tem a visão Exatamente. 3D e o cliente ele não tem aquele senso de espaço. Ele não tem noção de espaço nenhum. E uma Isso. imagem O que vê renderizada, é um retângulo ou um quadrado ali do ambiente. sim, E e o cliente que é uma pessoa leigo, leiga realmente não consegue fica complicado. antever aquilo ali. Fica. Complicado. Até o trabalho que eu tenho para fazer um projeto estrutural, por exemplo, se eu tenho somente o projeto em AutoCAD, eu tenho que materializar aquilo na minha cabeça. Como que vai ficar? Eu tenho que projetar aquilo num espaço vazio na minha frente, aqui, como se aquilo realmente fosse executável, ou como vai ser executado. Agora, quando eu tenho as imagens, dispensa esse esforço. Eu só tenho que me preocupar com a arquitetura, obviamente, Uhum. com a estética da minha edificação, com a funcionalidade daquele projeto, o que eu tenho que respeitar no posicionamento de pilares, pré-dimensionamento e lançamento de vigas, o tipo de laje que eu vou utilizar no meu projeto. Eu me preocupo com tudo isso, com a economia que eu vou conseguir gerar para ele e tudo mais. Agora, quando eu tenho isso, o quebra-cabeça de concepção estrutural, quando eu tenho as imagens, fica tudo mais fácil para mim. Então, eu Sim, vejo que assim como foi para você, né, é um mercado muitas vezes pouco explorado, ou talvez as pessoas que estão entrando nele não sabem explorar tão bem. Porque você sabe disso. Não é só você fazer ou saber fazer as melhores renderizações, saber fazer as melhores imagens. Primeiro você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Se você for pegar construtoras, talvez de alguns de vocês que estão aqui acompanhando a gente, construtoras de algumas regiões, elas vão fazer algum empreendimento para venda, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem é fazer uma representação 3D. Porque a ideia de uma exatamente isso, construtora cara. é vender no papel, vender aquela imagem sem estar construído ainda. Então, Exatamente isso esse que eu falei na mercado, minha live anterior. sim, e esse mercado, se ele bem explorado, cara, é uma oportunidade para muita gente. E o melhor de tudo, que não é só para arquiteto, porque o arquiteto ele vai fazer o projeto arquitetônico. E ninguém melhor que um arquiteto para fazer projeto arquitetônico. Agora, Sim, quando a gente fala de representações 3D, não necessariamente é um arquiteto que vai desenvolver aquilo. São outros profissionais que podem estar entrando nesse mercado. Então, no nosso caso, por exemplo, a empresa que me contratou para procurar aquele serviço, ela não queria saber se eu era arquiteto, se eu era designer de interiores. Ela queria simplesmente ter o resultado que ela esperava com imagens realistas. E aí foi quando eu te engraçado procurei, nisso, porque... que é uma empresa fortíssima aqui da nossa região, né? Esse primeiro Sim, projeto que você me indicou. E nesse caso, eles não estavam nem um pouco preocupados com a parte técnica. Eles sim, focaram apenas na parte do 3D, na parte representativa, porque aquilo ali seria a imagem do negócio deles, né? exatamente. Para quem é aqui da região, a Uzi Minas. Então, assim, eles têm uma preocupação muito grande com a imagem. Então, Sim. foi um serviço que não foi focado na parte técnica, mas voltado para a parte representativa. Uma coisa que é bacana a gente entender no 3D é que tanto um técnico, alguém formado na parte de Uhum. estruturas ou engenharia civil, né, arquiteto ou técnico de edificação consegue entender, assim como uma dona de casa simples, que é leiga no assunto, tem o mesmo entendimento, porque aquilo ali Sim, transmite de uma forma realista, uma forma mais humanizada para a pessoa, né? E exatamente. isso potencializa também as chances de venda e de lucro aí do profissional. Sim. Sem falar na facilidade, né? Eu falo, o que que eu posso dizer sobre isso? Quando a gente trabalha com projetos em si, ainda mais nesse período de home office, não necessariamente nós precisamos estar em obra. Então, toda essa parte de projetos, por exemplo, não preciso estar em escritório para fazer um projeto. Se eu estiver na Exato. frente de um computador, entrar em contato com o cliente, eu posso atender uma demanda muito grande. Você, por exemplo, tem clientes, acredito, né, em outros estados. Eu também tenho Sim, clientes em outros estados. E não preciso necessariamente estar em obra. Então, tudo que a gente está falando aqui agora é de mercado, de oportunidade de mercado. E como que essas áreas se complementam? Quando eu falo sim. com projetos estruturais, como que meu projeto estrutural tem que ser pensado na sua arquitetura? De eu chegar, ter um projeto de arquitetura, saber analisar, saber identificar os principais pontos daquele projeto e respeitar a integridade daquela arquitetura.
Então, preciso saber ler aquele projeto. As imagens vão me facilitar isso. Agora, quando a gente fala de oportunidade de mercado, a gente vê um mercado pouco explorado, ou talvez, como eu falei anteriormente, né, de pessoas que não sabem explorar tão bem isso. Então, por exemplo, nessa parte aqui de você ter cliente fora. Hoje, nós que estamos aqui no digital, divulgando conteúdo, propagando conhecimento, não necessariamente eu estou aqui só para ensinar. Eu tenho clientes também que me procuram para consultorias. Então, a Sim, grande oportunidade que eu vi nesse mercado digital, por exemplo, foi consultorias, mentorias em projetos estruturais. Da mesma forma, no seu caso, por exemplo, com imagens 3D, não necessariamente é para você somente ensinar alguém a estar desenvolvendo esse tipo de trabalho. Clientes te procuram, arquitetos te procuram, profissionais que não têm essa expertise que você tem. Porque aquilo que a gente falou, o mercado imobiliário, construtoras, elas estão buscando esse tipo de profissional. Profissionais que vão exato. materializar aquela construção dela. Um dos mercados, por exemplo, que a grande parte das pessoas que conhecem, obras financiadas, obra residencial financiada pela Caixa. Muitos clientes, né, eles têm aquele sonho de ter a casa própria. Agora, como que é aquela casa que ele deseja? Vai nas mãos de um arquiteto, de um design de interiores, ou de um profissional que trabalha esse tipo de imagem. Isso é no Brasil inteiro. É simplesmente enxergar que ali tem um mercado e você conseguir Tem um atender as potencial. pessoas da forma que você tem, um potencial muito grande. E eu não preciso ficar estagnado ou somente visando a minha cidade, visando a minha região, de fazer uma estratégia de marketing só para atender as consultoras da minha região. E Tem o Brasil inteiro que a gente pode ser explorado. foi bom você tocar nesse assunto de meio digital, porque principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento que assim, eu jamais imaginaria, ninguém imaginaria que a gente ia enfrentar uma epidemia assim a nível mundial e todo mundo está dentro de casa. E nesse momento, exclusivamente, as pessoas estão se dedicando mais a ficar na frente do celular, né, das redes Sim. sociais. Então é um período onde as redes sociais tá assim, com potencial gigantesco aí para estar captando clientes e tudo mais. E quem tem um olhar empreendedor tem que começar a ver isso, né, de uma forma criativa. O que acontece? Eu acho que a gente tem que começar a ressignificar o modo como a Sim. gente trabalhava. Hoje a gente tem que se voltar uma hora ou outra para o meio digital, porque não é só mais a nível regional que a gente pode atender. A gente pode atender a nível nacional e também a nível internacional, né? Você tem mais respaldo para falar do meio digital. Você, eu acho que está há menos de um ano e meio, né, no mercado Sim. digital. E nesse período, eu acompanhei o seu crescimento e foi assim, algo surreal. Então, eu penso que em pouco tempo a gente pode fazer muito, né, no meio digital, Sim. porque é algo que tem muito impacto, né? Legal ter falado isso, Marlon, chamar atenção para isso, porque para quem já me conhece há mais tempo, né, alguns de vocês talvez me conhecem, o Gilead, que acabou de chegar aqui, por exemplo, ele me conhece já há algum tempo, ele é um dos meus alunos e pode comprovar isso que eu estou falando aqui com você. Já falei diversas vezes em lives que eu faço com os próprios alunos que eu tenho, de que esse meio digital, as redes sociais, não é mais somente para você se relacionar com seus amigos, para você postar foto. Virou realmente um grande comércio, uma grande vitrine para o seu serviço. Se você sabe utilizar isso de forma assertiva, se você sabe se comunicar, se relacionar com o seu cliente e se posicionar, você abre o leque de atuação sua como profissional de forma assombrosa, de forma rápida e escalável. Já diversas vezes falei com eles, olha, já cheguei a ter casos de alunos chegarem para mim, Vinícius, eu moro numa cidade onde tem 6 mil habitantes. E nessa cidade de 6 mil habitantes, os moradores, né, eles pensam que obra é só entregar para um pedreiro e ele executa. Não precisa de projetos. Como que eu vou entrar no mercado numa cidade assim? Aí eu cheguei e respondi, será que você precisa entrar no mercado nessa cidade? Será que você não está olhando somente para para uma fagulha ali no meio, no É uma mercado questão que é de totalmente saber amplo? pensar fora da caixa, né? Exatamente. De você chegar, tirar aquela viseira e começar a olhar para o lado e ver as oportunidades que tem. E na internet, no meio digital hoje, nós temos essas oportunidades. Na parte de projetos estruturais,
volta e meia. Isso é constantemente. Pessoas me procuram, Vinícius, eu estou com um projeto estrutural assim, assim, assado. Quanto você cobra para me dar uma mentoria no projeto? Uma consultoria nesse projeto? Uhum. E diversas vezes eu tive que recusar, porque eu não dou conta. Então, no mesmo caso de imagens renderizadas, a pessoa que entra nesse mercado de você fazer imagens realísticas, representações 3D, elas podem pensar, na minha cidade não tem mercado. Mas será que você não está olhando para o lugar errado? Tira um pouco a viseira e começa a olhar então, o mercado que isso tem na engenharia civil, a oportunidade que tem na engenharia civil. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me preocupar em ter um posicionamento nas redes Entendi. sociais. Deixar que as pessoas me reconhecessem como um profissional, onde que esse profissional, no meu caso, que sou eu, sou especialista em uma determinada área. Então, através daquele meu conteúdo, daquilo que eu mostro para a pessoa, eu passo para ela aquela autoridade, aquela Entendi. confiança de que eu tenho domínio para estar ensinando ela, para estar informando ela sobre algo tão importante. No meu caso, na área de projetos estruturais. Então, hoje, as redes sociais, ela não é simplesmente para você postar foto de comida com seus amigos. Se você souber utilizar isso, vai virar uma grande ferramenta que você tem para a sua própria atuação como profissional. E foi basicamente o que eu tenho construído há mais de um ano. Agora é todos os dias. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho rápido, que é simplesmente, vou abrir um Instagram, começar a postar fotos, começar a postar vídeo e vai chover de cliente. Sem estratégia, sem planejamento, nada acontece. E muita gente boa acaba não entrando no mercado por não ter uma boa estratégia, não ter o seu público definido, não saber como mostrar a sua ideia de produto, de serviço, para o cliente que vai realmente contratar esse serviço dela. Então, o que você falou, o cliente, quando você começa a utilizar as redes sociais, no seu caso, quando você trabalha com imagens realistas, com representações 3D, quando entra no seu perfil, as pessoas vão ver aquelas imagens, aquelas casas. E a primeira coisa que pensam, nossa, é meu sonho ter uma casa assim. E aí te procuram para um determinado orçamento. E aí é hora de você saber como conduzir isso. As pessoas Exato. não contratam engenheiro civil porque acha que é caro, que engenheiro civil é um gasto. Muitas vezes não te contrata para fazer um determinado projeto porque acha que é caro, acha que não vai conseguir pagar. Muitas vezes até já me procurou, né? E Uhum, pedindo um projeto arquitetônico, mas não queria saber do estrutural. Então a pessoa acha que só o arquitetônico já daria ali para exatamente. executar o projeto. E é um pouco de ignorância, né? Sim. E é exatamente isso, Marlon. Porque quando a gente lida com clientes, vou pegar aqui os dois públicos distintos. Um público leigo, nós temos a missão de educar esse público. Sim, Porque ele exato. não tem acesso às informações que nós temos, ou que um construtor, um arquiteto, um engenheiro civil tem. Então eles acham que é simplesmente, olha, quero construir a minha É casa. só uma ideia, é só um É uma ideia, projetinho. né? Olha, eu vou falar para você o que eu quero, você vai lá e constrói, tijolinho por tijolinho. E não é bem assim. Agora, para esse tipo de cliente, eu tenho que educar, eu tenho que ter muita paciência, muito jogo de cintura. Porque é um tipo Sim. de cliente que às vezes ele nem sabe o que ele quer. Você mostra uma coisa para ele, ele fica fazendo diversas alterações do projeto. Quando você chega para um construtor, aquele que vai te contratar para fazer as imagens realistas de uma edificação de múltiplos pavimentos, que ele vai vender na planta, ou que seja obra residencial, esse cara, ele sabe que para ele conseguir financiar aquela construção, ele tem que vender. E a melhor forma que ele tem para vender é mostrar a construção sem que ela está pronta ainda. Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai entrar em BIM, a gente vai falar de Revit, porque eu E aí consigo é fazer, assunto para é um mais de assunto metro. muito extenso. Porque quando Sim, eu faço meu projeto, lembra que eu tenho que avaliar a interferência? Se eu faço com o projeto sem BIM, eu consigo avaliar a interferência do arquitetônico com o estrutural. Já vai ajudar a mim, o meu cliente, vai diminuir a chance de erro. As imagens 3D, a mesma coisa. Só que eu vejo que, além da gente saber utilizar as ferramentas digitais que estão ao nosso alcance, nós também temos que ter outras habilidades. E aqui sim. vem um grande elogio para vocês, arquitetos. Por que para vocês, arquitetos, de forma geral? Vocês são aquelas pessoas que, até mesmo quando estão na graduação, você já tem aquele olhar empreendedor, aquela visão empreendedora. Que é você já sai da graduação sabendo, olha, já tenho uma ideia de projeto do meu escritório. Quando você tem essa ideia de projeto de um escritório,
você já pensa na marca do seu escritório, você pensa no tipo de cliente que você quer atuar de acordo com a sua arquitetura, uma arquitetura mais contemporânea, mais moderna, mais sofisticada, mais padrão, algo mais minimalista. A sua própria arquitetura, aquilo que é a sua expertise, já conduz o seu público. Então você começa no mercado já entendendo como funciona o próprio mercado, sabendo como que você vai vender ali. Por que que arquiteto, quando cobra R$ 20 o metro quadrado, ele não abaixa para 19, não abaixa para 18? E por que que o engenheiro, quando ele sai para o mercado, ele não sabe nem quanto cobrar por um projeto? Não sabe nem quanto cobrar por um projeto estrutural de concreto armado? Como que ele vai cobrar para a edificação de um pavimento, de 2 pavimentos? Como que ele vai vender? Quando o cliente quer contratar dele uma sondagem, quais os argumentos que ele vai utilizar? Então, são habilidades, algumas delas, que vocês já saem com esse olhar mais técnico, mais aguçado. E o engenheiro civil, muitas vezes, ele tem que se reinventar, porque não foi ensinado isso. Na minha graduação, por exemplo, a visão que me passaram foi que eu só teria sucesso se eu trabalhasse para alguma empresa, se eu fosse contratado de carteira assinada. Uhum. Agora, ninguém me mostrou o empreendedorismo como opção. Se eu não tivesse descoberto isso por mim mesmo, por necessidade, na época, eu até hoje estava aí buscando oportunidade no mercado de trabalho, colocando currículo. E vocês não. Eu pergunto para você, qual foi a vez que você procurou, depois que você formou, para você procurar com o currículo na mão, oportunidade de algum escritório, alguma empresa de arquitetura? Então, na verdade, eu já tinha, desde próximo ali da minha graduação, eu já tinha em mente realmente que eu queria abrir um escritório e tudo mais, já tinha esse plano em vista, né? Porém, eu acho que não é realmente todo mundo da arquitetura que tem uma visão empreendedora. A maioria optam, né, por estágios e ir crescendo nas empresas, mas são poucas as pessoas que realmente teve essa vontade de abrir o próprio negócio. Porém, eu vejo hoje que o número de pessoas que desejam fazer isso é bem maior, dentro assim da perspectiva que eu tinha anos atrás, né, na minha formação. E eu acho que para a gente começar a ter uma visão empreendedora, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é se o nosso produto ele está sendo atrativo, né? E de que forma ele fica atrativo? De que forma, por exemplo, o estrutural poderia ficar atrativo? Será que é só o arquiteto? Será que é só o design de interiores que tem o poder de usar o 3D ao seu favor? Será que é só esse pessoal que pode usar o 3D? Não, gente. Eu acho que é totalmente um mito classificar só os profissionais que podem usar o 3D. Por exemplo, engenheiros não podem. É totalmente um mito. A maioria dos clientes que eu tenho hoje, eu recebo a planta praticamente pronta. Então, eu não preciso elaborar todo um projeto arquitetônico, elaborar todo um projeto paisagista para mim estar fazendo o 3D. Ele já vem pronto. Então, o que eu faço eu dou vida para aquela imagem ali. E isso a gente não precisa de fazer mais uma faculdade para dominar isso. Isso é uma questão assim de prática e é o que eu tento levar isso lá para os meus alunos. Mostrar a praticidade que isso tem e o poder que isso tem para impulsionar também as finanças, né, dos escritórios, esse pessoal que está chegando agora, que está aprendendo ainda a empreender, e mostrar de fato os resultados que isso pode proporcionar, né, para o início de carreira e também a longo prazo. Sim, e no meio disso tudo, né, engenheiro não faz só projeto estrutural, engenheiro não constrói só casinha, arquiteto não faz só projeto arquitetônico. Nós temos áreas, né, que se correlacionam, que são muito amplas e que têm diversas áreas de atuação. Então, por exemplo, hoje você viu como uma oportunidade o mercado de representações 3D. Você poderia optar por outro tipo de trabalho, né, ou de área dentro da arquitetura, mas foi o 3D que te chamou a atenção. Então, quando a gente fala essa mentalidade empreendedora, se você comparar
o número de engenheiros civis que querem empreender com a proporção de arquitetos fica muito discrepante. Por mais que na sua sala, por exemplo, você viu pessoas mais interessadas em atuar no escritório, mas eu vejo que os arquitetos, de forma geral, Foi uma eles... perspectiva bem limitada, né? Sim, No geral, pode ser que haja, sim, essa grande diferença. sim, eu falo porque enquanto eu fui aluno e enquanto eu fui professor de estruturas, eu vi muito pouca gente tentando, né, abrir seu próprio escritório. Algumas que tentaram, elas acabaram fechando as portas, porque tiveram que concorrer com pessoas que já estavam no mercado há muito tempo. Então, ou seja, para nós conseguirmos empreender em algo assim, para ter um escritório atuando numa determinada área, com projetos estruturais, com imagens em 3D, com imagens realistas, o princípio de tudo é um planejamento. E esse Exato. planejamento parte de uma proposta, de uma oferta personalizada. O que eu vou entregar para o meu cliente que vai realmente atender as expectativas dele, que vai realmente resolver um problema dele e que vai me posicionar no mercado e que vai me dar a vida no mercado. Então começa a partir disso. Depois que eu tenho isso muito bem definido, eu vou começar a pensar em tudo que eu tenho que colocar em prática para construir o meu sonho de negócio. Eu, por exemplo, eu tenho meu nicho, eu tenho meu mercado, eu tenho as pessoas que eu quero atrair. Se me perguntam, Vinícius, você quer hoje fazer mercado na sua região? Eu falo, eu não tenho que querer. Eu não preciso fazer isso. Eu não preciso chegar, eu quero ser o melhor engenheiro estrutural da minha região. Eu não estou pensando, não tenho essa mentalidade limitada. Porque hoje nós temos um mercado extremamente amplo, nós A nível temos nacional. ferramentas para escalar tudo isso, e eu não preciso ficar refém de um mercado aqui na minha região. Por exemplo, hoje pode ser que o mercado aqui para projetos estruturais esteja em alta, mas talvez daqui a um ano, aqui na região esteja saturado. Sim. E aí? O que eu vou fazer? Vou Se ficar reinventar, reclamando né? que o mercado está ruim, que não está tendo oportunidade, ficou saturado, e aí eu tenho que, sei lá, me virar com isso, passar dificuldade, esperar as coisas melhorarem? Ou eu tenho que, igual você falou, tenho que me reinventar? Exatamente isso Procurar que eu ia dentro perguntar desse para meu você. mercado, o que eu posso fazer? Quais alternativas que eu tenho? Eu acho que hoje, principalmente a engenharia civil, né? Eu acho que é uma das profissões assim que tem maior quantidade, né? Que é uma das que mais cresce aqui no Brasil. E esse número de pessoas, né, formadas aí de 6 em 6 meses, essa enorme quantidade de alunos, eu queria saber o que você acha que seria assim, uma solução para um profissional recém-formado poder se destacar no meio desse tanto de engenheiros, né? Sim. Algo que Olha, seria assim, um gatilho para aquela pessoa pensar um pouco sim, fora da caixa e se posicionar no mercado de uma forma mais sim. eficaz. Olha, não tem uma resposta pronta para isso, sabe? Não tem a receita de bolo. Olha, Sim, faz isso, isso e isso que não tem chance de dar errado. Não tem isso, não tem esse padrão, sabe? Se fosse assim, todo mundo descobria esse padrão, todo mundo seguia por ele e teria sucesso lá na frente. Só que eu acredito muito em alguns princípios, que eu falo que não é a técnica. Eu tenho que ter muita dedicação, eu tenho que ter muita determinação, muita disciplina, eu tenho que ter muita perseverança, muita persistência e muito sangue no olho. Porque no meio da minha trajetória, da minha jornada, de todo mundo que está aqui acompanhando a gente, vai vir uma porrada atrás da outra. Quem estava esperando para um momento como esse que a gente está passando? Quantas é, pessoas que talvez estão acompanhando a gente aqui falou agora o ano acabou. O meu sonho aqui esse ano não vai para frente. Eu vou ter que esperar isso tudo passar e aí começar do zero de novo. Quantas pessoas não desistiram? Quantas pessoas não adiaram o sonho dela devido a esse momento que está acontecendo aqui agora? Então são coisas que não é só a parte técnica. Então parte primeiramente de mim mesmo. Então para mim são isso: determinação, dedicação, disciplina, perseverança, persistência e muito sangue no olho para fazer as coisas acontecerem. A partir daí eu vou preocupar com outras coisas, de ter um planejamento, aquilo que eu quero, qual que é o público que eu quero atingir, quais são as minhas competências, as minhas habilidades, o que eu consigo fazer de diferente, o que eu consigo fazer melhor que os meus concorrentes, como que eu me relaciono com o meu cliente, quais os canais que eu utilizo para me comunicar com ele,
a forma como que eu relaciono com o cliente, ela diz tudo. Porque eu até cheguei a conversar com você em outro momento, né? As pessoas, por exemplo, quando elas querem aprender alguma coisa, elas não aprendem somente com quem sabe mais. Elas aprendem com quem ela se conecta mais. E o cliente vai comprar de quem ele se conecta mais, de quem ele sente Exato. confiança, de quem ele sente segurança, de que ele vê que tem Ainda preparação que para estar esse resolvendo o meio de problema dele. comunicação entre você e o cliente seja de modo à distância, né? Seja por uma rede social, Não, ainda há a possibilidade de causar aquela conexão, né? total. As pessoas que estão aqui com a gente até agora, tem pessoas que estão desde o início. Então é porque tem alguma coisa aqui que a gente está contribuindo. E não é porque está aqui a gente falando para uma câmera e tudo mais que não existe, né, um universo ali onde causa empatia nas pessoas. E esse lado aqui agora dessa crise, né, dessa pandemia, trouxe um pouco mais essa sensação para as pessoas de que, olha, tem outras formas de me relacionar. Tem outras formas de entrar no mercado. Não acabou por aqui. Tem outras oportunidades por aí. Eu só tenho que saber para onde olhar. Então, quando eu tenho aqui agora um momento de isolamento social, de que eu não tenho contato direto físico com o meu cliente, não posso abraçar, não posso chegar e literalmente olhar no olho dele ali. O que eu posso fazer agora é me reinventar. Qual a forma que eu tenho para deixar ele mais próximo? O cliente, talvez, muitos, a dificuldade que eu tinha de marcar um horário para receber um cliente no escritório ou para ir até a casa dele. Olha, vou marcar uma conversa. Eu vou ir até o seu escritório, vou até a sua casa. O cliente já para mim hoje não vai dar. Está muito corrido. Então, o que eu posso fazer hoje? Qual o melhor horário para você? Nós fazemos videoconferência, você é de casa mesmo. As pessoas já estão se acostumando com isso, entendeu? Nesse momento agora de pandemia. Eles são muita gente que odiava cursos online, de estudar pela internet. Elas estão vendo que elas precisam disso. Ou senão elas param de ter conhecimento. Elas param de evoluir. Então eu acredito, eu tenho isso comigo mesmo, que tudo que acontece de ruim na nossa vida, etc., ela traz algo bom também, de alguma forma. Nós temos que saber para onde olhar. Eu até cheguei a citar em uma live que eu fiz, como que eu posso falar? Não era era tipo um vídeo, né? Tô com a palavra ponta da língua. Quem puder me ajudar aqui, é uma série do Kobe Bryant, é um vídeo. Não é uma Ah, se eu não me bibliografia, engano, eu vi esse vídeo, é um cara. documentário. Sim, O sim. documentário do Kobe Bryant. E quando ele morreu, foi quando eu descobri esse documentário. Começaram a compartilhar muito esse vídeo dele, de pouco mais de 20 minutos. Eu decidi assistir. E para mim foi um dos melhores vídeos que eu assisti na vida. O cara contando tudo aquilo que ele tinha que pensar como profissional, como atleta, para ele sobressair e se tornar o número um. Desde Exato. quando ele começou a jogar basquete com 10 anos de idade. Tudo que ele tinha que mudar na cabeça dele. Até ele criar um instituto, né, com a mentalidade Mamba, a mentalidade O que ele preço da criou, grandeza lá, ó. o preço da grandeza. Ele, Exatamente. a gente falou aí. Exatamente. E eu só tive acesso a esse documentário depois que ele morreu. Talvez se ele tivesse vivo até hoje, ele não teria me ajudado com aquele documentário, porque eu talvez nem teria curiosidade de ver. É um legado, Então, né, que deixa. é um legado. E para mim, as coisas ruins que podem acontecer, ou que estão acontecendo, tem algo bom em tudo isso, entendeu? Para algumas pessoas, elas vão saber contornar, vão saber se reinventar e utilizar isso a seu favor. Só que a gente tem que saber como fazer isso. Eu não sei quem já fez essa citação, mas eu já ouvi de alguma pessoa, eu não sei dizer quem é, mas Uhum. por trás de todo grande problema há uma grande, como é que se diz? Por trás de Ah, todo o problema problema pode ter uma grande solução, não sei. Eu há uma grande nunca escutei. solução, não. Há uma grande oportunidade. Isso, Sim, oportunidade. Então, legal. é aquela, né, da gente ressignificar as coisas. Eu estou Sim, encarando esse problema de pandemia, o que a vida está querendo, né, que eu aprenda com isso? Encarar a sim, vida de uma forma mais pedagógica, né? O sim, que eu estou precisando aprender para mim ir para um próximo degrau, né? E exatamente. justamente esse foi um dos nossos meios, né? Tanto eu quanto você, de ir para esse meio digital. Porque a gente viu Sim, um crescimento ali extraordinário. E como sim, você disse, não existe uma receita de bolo pronta, né, para o não tem. sucesso.
As pessoas, elas têm que dar o sangue, realmente têm que ir à luta. Mas uma coisa é certa, o profissional que ele tem a capacidade de estar pensando fora da caixa, Sim. ele vai se destacar mais que os demais. Então, realmente, a coisa é encarar, né, toda essa situação como algo pedagógico, tentar Sim. adquirir alguma solução que vai Marlon, eu te causar acredito, uma cara, evolução. eu acredito muito em duas coisas. Não só nessas duas coisas, eu acredito em um monte de coisa. Mas nessas, para os últimos tempos, tem feito muito sentido. A primeira é que nós somos o problema, nós somos a solução. Tudo que nós focamos, aquilo se expande. Se eu tenho um problema nas minhas mãos, eu só fico pensando, nossa, que problema grande. Nosso problema aqui é muito difícil de resolver. Como que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Se eu focar só na palavra, só no tempo, só no problema, aquilo vai tomar uma proporção muito maior do que Esquece a realmente é. solução. E a gente acaba não pensando na solução. Então, toda vez que eu tenho um problema, eu não foco no problema, eu foco na solução. O que eu tenho que fazer aqui para resolver isso? Quais as oportunidades de soluções que eu tenho? Quais as formas que eu tenho de fazer diferente? Se eu não tenho mercado hoje, o que eu tenho que fazer para ter mercado? O problema eu já tenho na minha mão. Então, eu tenho que pensar na solução. Então, eu acredito muito nisso. É basicamente uma das coisas que eu tenho feito nos últimos dias, nos últimos meses até, de focar na solução. De tudo aquilo que a gente foca se expande. Uma outra Bacana. coisa que eu acredito muito é que o sucesso, ele não é de quem merece. Já viu? Tipo assim, não, eu mereço tanto. Então, por que eu não tenho sucesso? Ele não é apenas de quem merece. É de quem luta por ele. De quem corre atrás. E a gente tem que parar de pensar que nós somos o centro do universo. Ah, por que isso acontece comigo? Nossa, fulano tem menos conhecimento do que eu e está se dando tão bem e eu estou aqui parado até hoje. A gente pensou sobre isso outro dia, de quantas pessoas não podem olhar para mim, para você e pensar, putz, eu sou melhor que esses dois aí. Como que eles estão conseguindo viver no mercado nesse momento? Sendo que eu sou melhor do que eles. Talvez é porque eu penso em coisas que você não pensa. Talvez porque eu faço coisas todos os dias que você não faz. Talvez a diferença está aonde você está disposto a ir pelo seu negócio. Sim, o sacrifício que você faz todos os dias, O né? risco que Para você está você disposto a correr. realmente buscar esse Exato. crescimento. Então é todo dia de correr atrás, de você fazer alguns sacrifícios. Falei alguns, mas são muitos sacrifícios. De você se esforçar, de você dar sua cara, de você ficar vulnerável. Que para mim é o que nós estamos aqui agora, é uma vulnerabilidade muito grande, porque nós não sabemos quem são todas as pessoas que estão aqui. Poderia vir alguém aqui e chegar e xingar alguém, nós dois. Tipo, o que esses dois Zé Mané tá fazendo aí? Talvez a minha mãe está aqui vendo a minha transmissão e chega alguém me ofendendo por algum motivo, porque não gostou do meu sotaque, não gostou de você, da sua cara, não gostou da minha cara. E a gente está vulnerável o tempo todo quando a gente está fazendo isso. Só que já falei diversas vezes, se tiver uma pessoa que eu estou ajudando, eu vou focar nisso. Porque aí essa uma pessoa pode virar duas, três, uma por vez. E aí é onde que eu construo esse meu legado. Eu não estou aqui à toa. Eu não estou aqui para perder tempo, para ficar falando coisas que não fazem sentido. A minha ideia é chegar aqui e falar tudo aquilo que fez sentido para mim e que me tirou de um ponto A e me levou para um ponto B. Exato. E que para as pessoas que estão aqui, elas podem, se conseguirem captar isso, ver quais oportunidades que elas têm hoje, que elas encontram hoje, que elas podem mudar também de um ponto A para um ponto B. Aquilo que me ajudou, eu quero compartilhar o maior número de pessoas possível. Tudo aquilo que para que elas possam crescer também. Entendeu? E se tiver uma pessoa que eu estou ajudando, cara, para mim E já é às vezes maravilhoso. também a pessoa ela tem tudo para dar certo, né, Vinícius? Ela Uhum. tem a parte técnica muito, ela domina aquilo muito bem, ela tem a comunicação fluida, né, com as pessoas. Sim, Está precisando de realmente um norte, de, né, acender a lâmpada ali para aquela pessoa sim, ter uma direção, né, exatamente. no mercado. Eu creio que essa do 3D foi uma das formas que eu encontrei para estar dando esse passo aí no meio Sim, digital. Porém, só de eu estar no meio digital, isso me possibilitou inúmeras outras coisas. Hoje, a maioria dos meus clientes, não de 3D, mas de arquitetura em si, vem do meio digital. Então, sim. eu acho que é uma oportunidade incrível que a gente tem que começar a olhar
para esse mercado com mais carinho, né? Exatamente, Marlon. A palavra é essa mesmo, com mais carinho, com atenção. Falei lá atrás, Instagram hoje, Facebook, não é mais só para você postar foto, não é mais só para você postar ali um vídeo com a sua família e tudo mais. Também é para isso. Você posta o que você quiser, mas também é uma oportunidade para a gente utilizar isso como ferramenta de trabalho, traz oportunidade para a gente. Nós começamos falando sobre esse mercado 3D, que o cliente ele come com os olhos, que ele primeiro ele vai olhar para aquilo e vai decidir se ele vai comer ou não, se ele vai comprar ou não. Quando ele tem ali mais informações sobre como você trabalha, se entra no seu perfil, vê aquele monte de imagem feia, tosca, ele vai querer comprar de você? Provavelmente não. A qualidade do seu trabalho, isso é determinante, obviamente. A estratégia que você utiliza para se posicionar vai fazer uma diferença absurda. Nós temos essas ferramentas na nossa mão. E eu já cansei de falar, o Giliad está aqui, né? Ele faz parte do meu grupo de mentoria, por exemplo. O que deu certo para mim, eu vou ensinar cada um para as pessoas para dar certo também. Se hoje eu tenho clientes no meio digital, que eles estão me procurando para dar consultoria, para solicitar consultorias em projetos, por que isso não pode ser um mercado para o Giliad também? Por que ele não pode utilizar das redes sociais de alavancar o seu negócio, a sua carreira? Não se É trata um de novo uma mercado. concorrência a mais, né? Não Porque é o leque de concorrência. possibilidades abre e as É possibilidades assim, imenso. são tão grandes, é a É nível imenso. nacional. Então, É não imenso. existe mais a questão de concorrência. Agora, a gente tem que focar em realmente pensar em como um pode se ajudar, né? O outro, como pode se ajudar e ajudar o próximo na profissão. Sim. E é justamente o que eu e você tenta fazer aí Sim. nas nossas aulas, nos nossos cursos, né? Tentar levar um pouco desse conhecimento para que as Sim. pessoas comecem a notar a grande possibilidade, né, que esse mercado digital E soluciona aí. não só no digital, né? Porque tem pessoas que têm os seus próprios objetivos, seus próprios sonhos, elas escolhem o que elas querem fazer. A Uhum. nossa tarefa, talvez, é mostrar as oportunidades que tem. Como eu falei, se eu tenho uma oportunidade, que eu vejo que a rede social, que a mídia social traz de oportunidade para mim, eu chego e apresento, olha, eu estou tendo oportunidade com isso. Eu estou fazendo isso, isso e isso. Não Mas talvez significa também que se não você seja o que fizer, a pessoa talvez não seja o que a idealizou. pessoa quer. É. Talvez a pessoa não quer isso. Talvez ela tenha outro objetivo. Talvez ela quer abrir seu próprio escritório, um escritório físico, atender a região dela. Só que a questão de tudo E isso que a não gente tem está nada falando de aqui, errado. nada de errado. O que a gente está falando aqui, desde o início, são oportunidades do mercado. Exato. A oportunidade de você fazer um mercado na área digital é uma das oportunidades que a engenharia e a arquitetura traz para nós profissionais. Eu só tenho que saber definir o meu público, o tipo de cliente ideal, como que eu posso crescer meu negócio, como que eu posso escalar. Como eu disse para você, muita gente chega na sua cidade e começa a olhar 30 escritórios conhecidos até uma esfera nacional. Como que ela chega? Que estratégia eu vou utilizar, que eu estou começando agora, para concorrer com essas pessoas? Primeiro, todas essas pessoas, todos esses profissionais têm o mesmo público? Dificilmente tem o mesmo público. Tem engenheiros estruturais que fazem projetos de edificações de muros e pavimentos. Tem engenheiros estruturais que fazem projetos de residências de pequeno porte, mas de alto padrão. Tem engenheiros estruturais que focam em clientes de baixo padrão. Vários Tem vários subnichos. públicos na mesma área. Vários subnichos na mesma área. Eu só tenho que saber para onde olhar. E isso ser independente se é no mundo físico ou no mundo digital. As oportunidades Esse estão aí. assunto de subnicho também é assunto para muito tempo, né? Porque É a muito gente tempo, é pode muita olhar as coisa. possibilidades. Dentro de um nicho tem um subnicho que você pode especializar em determinado detalhe ali, e Exatamente. aquilo pode ser uma oportunidade incrível. O Então, é Guilherme está falando realmente você aqui, ó. saber, né, conduzir ali o seu olhar, né, de empreendedor para estar evoluindo aí. Olha aqui, ó, o Marcos Vinícius, né, o Marquinhos, estudou comigo, né, na graduação, formamos juntos na graduação de Engenharia Civil. Grande abraço, Marquinhos. Tá no Pará ainda, Marcos cara? Vinícius, conheço. E o Guilherme aqui, cara, é modelo de negócio. Com o Gilead, né, tá aqui também, é prova disso.
Nós estamos desenvolvendo um modelo de negócio para cada profissional dentro do programa Instrutores do Início ao Fim. Quando nós montamos um plano de um modelo de negócio, nós expandimos a nossa cabeça. Nós temos que pensar em cada vertente da nossa área de atuação, do nosso mercado. Primeiro, na nossa proposta. O que eu vou entregar para o meu cliente? Qual que é a minha oferta de valor? Voltou. A partir disso, dessa minha proposta de valor, eu começo a pensar no meu cliente, nas formas de relacionar com ele, nos canais que eu vou utilizar para comunicar, qual que é o meu público, o meu mercado, o meu nicho, o meu subnicho, os recursos que eu tenho para estar emplacando aquela minha atividade, aquele meu serviço, quem pode me ajudar, quem são os parceiros que podem me ajudar a me deixar mais próximo do meu objetivo. No caso aqui, quando nós fizemos aquela parceria, eu precisava de alguém que pudesse entregar um projeto, né, com imagens renderizadas, imagens 3D realistas, mais vídeo, um vídeo de apresentação. Se eu não tivesse procurado, aberto a minha cabeça, de que, opa, tem um arquiteto que desenvolve esse tipo de trabalho e nós podemos desenvolver uma parceria, eu provavelmente tinha perdido aquele cliente, não tinha atendido ele em outras oportunidades e você também não teria. Da mesma forma que você trouxe clientes para mim. Então, quando nós conseguimos enxergar o mercado, as pessoas que estão aí, que podem nos ajudar, não só pessoas comuns, amigos nossos, mas também profissionais de outras áreas, da arquitetura, da engenharia, e a gente se completar. E quem ganha com tudo isso é o nosso cliente. Se ele consegue ganhar nisso, cara, se ele consegue ver valor nisso, a gente consegue cativar ele de tal forma que nós conseguimos entrar no mercado, ficar no mercado e ter uma longevidade muito grande. É só saber enxergar as oportunidades e aproveitar cada uma delas que aparecer pra gente. Exato, cara. E antes a gente via uma rixa, né, muito forte Sim. entre engenheiros e arquitetos. E é bonito de se ver como isso está acabando, né? Como as fronteiras estão assim acabando. Hoje a gente não vê mais aquela rixa. Hoje a gente já vê os profissionais realmente se ajudando e as profissões se complementando ali. E eu acho muito bonito isso, porque eu sempre tive na minha cabeça que não é possível uma arquitetura funcionar sem engenharia e não é possível a engenharia funcionar sem arquitetura. Ambas são de extrema necessidade, né, para um projeto. Então, é algo que assim, eu fico muito feliz de hoje em dia não ver mais essa briga, essa palhaçada, né, entre as profissões. E nós falamos sobre isso hoje, né? Falamos sobre isso hoje. E algo que eu acho bacana também é que a sua forma de pensar, né, desde o início, antes eu vim de um escritório de engenharia e eu meio que peguei essa fase e você foi um dos profissionais que bem no início da minha carreira me mostrou que isso não de fato não existia. Você me deu uma oportunidade incrível de crescimento. Se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu sou o que eu sou hoje no meio digital, eu devo muito a você, porque você abriu um leque de oportunidades assim, incrível para mim. Legal. Me indicou clientes fortíssimos. Eu era ainda um recém-formado e hoje eu já vi a grande evolução, né? Sim. Então, isso comprovou para mim ainda mais que não existia mais essa rixa entre arquitetos e engenheiros. Isso é só um ponto de vista meio que idiota, né? Porque a pessoa Sim. que pensa com inteligência, ela vê que a necessidade de uma profissão complementar a outra, né? Então, o conselho que eu tenho para esse pessoal aí é deixar essas ideias erradas de lado, né? Sempre estar procurando crescer com um profissional das áreas similares, que de alguma forma isso vai trazer uma evolução para você, para o seu projeto, né? Marlon, disse tudo, cara. Primeiro eu agradeço pelas palavras, pelo reconhecimento e da mesma forma que eu te dei essa oportunidade, né? Você não teria essa oportunidade se você não tivesse mérito por ela, né? Se você não tivesse os seus próprios méritos. Então, da mesma forma que lá atrás eu também tive diversas oportunidades.
Eu tive pessoas chegando acreditando que eu iria resolver um problema para elas, ou de algum conhecido delas, que nem eu mesmo acreditava que eu seria capaz disso. Que será que eu dou conta? Quantas vezes isso não passou na minha cabeça? Será que isso não é responsabilidade demais para mim? Será que isso não é muito maior do que eu posso realmente dar conta? Então, da mesma forma que um dia alguém trouxe uma oportunidade para mim, não pensei duas vezes, quando eu vi da sua competência, de que você conseguiria resolver o problema para aquele cliente que tinha me procurado. E foi isso há 2 anos ou mais de 2 anos que nós já estamos nessa parceria, né? E de lá para cá, nós construímos muita coisa, nós aprendemos muita coisa. Se você chegar e olhar lá para trás, tudo que a gente passou em termos de escritório, em termos de crescimento, de evolução, se não fosse na persistência, a gente não estaria aqui hoje para contar essa história. E se a gente for aqui estender isso, né, puxar aqui alguns parênteses, algumas ramificações, a gente ficaria aqui uma live de 10 horas aqui facilmente, porque foi muita coisa. Então, para mim, a palavra que pode resumir tudo que eu construí de 2010 para cá, né, ao longo de 10 anos, foi muita persistência, muita dedicação, muita disciplina e muito sangue no olho. E não fiquei preocupado se eu iria ter resultado ou não. Na minha cabeça, resultado, sucesso, é a consequência de um trabalho bem feito. Eu só me preocupei e só me preocupo ao longo desses 10 anos em fazer meu trabalho de forma muito bem feita. Somente isso. E o resto vai ser sempre consequência. Para mim é o que norteia a minha atuação como profissional. Persistência, dedicação, disciplina, sangue no olho e sem pensar na recompensa. Saber que essa recompensa só vai vir se eu trabalhar duro, se eu fizer a minha parte para conseguir ter isso de volta. E é o que resume para mim. E se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, seria esse. Oportunidade de mercado. Nós falamos aqui durante quase 1 hora, né, 56 minutos aqui, sobre tudo isso, sobre como um cliente ele enxerga o valor naquilo que ele está vendo. Como que nós podemos utilizar isso para eu conseguir vender os meus serviços de projetos estruturais? Como você, como arquiteto, consegue utilizar dessa oportunidade do mercado 3D de vender o seu serviço, né? De você mostrar para o cliente aquele valor e de você ver no mercado 3D uma grande oportunidade que você tem como profissional e não ficar lá martelando, né? Ah, eu vou ter que fazer projeto arquitetônico, vou ter que construir casa, vou ter que meter o pé na lama. Se a gente fica ali só alienado numa única forma de ter sucesso, a gente acaba deixando passar 1001 oportunidades. Então, o que eu tentei passar aqui nessa live para essa galera foi abrir a visão sobre os mercados que a engenharia civil e a arquitetura ela pode trazer para a gente e como a gente consegue abraçar a melhor oportunidade. Não todas as oportunidades. Identifica as oportunidades que tem, mas sabe identificar qual que é melhor para você. Tem gente que quer o digital, tem gente que quer o físico, tem gente que quer fazer projetos arquitetônicos, tem gente que quer trabalhar com imagens 3D, trabalhar para construtoras no Brasil inteiro, não só com projetos arquitetônicos na cidade onde ela reside, onde ela atua. Então, enxergar as oportunidades que tem para cada um. E, para mim, é uma satisfação enorme poder compartilhar isso aqui com você e com todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora. O interessante é que da mesma forma, quando a gente é ajudado de alguma forma, né, a gente se sente na obrigação, pelo menos eu me sinto na obrigação de repassar aquele favor, né? E da mesma forma que você me ajudou no início, hoje eu me dedico ajudando as pessoas a alcançar uma alta performance, né, no trabalho, a alcançar uma alta performance na captação de clientes, assim como você faz, né, com seus alunos aí no programa de estruturas do início ao fim. E, cara, generosidade gera generosidade, né? Gentileza gera gentileza, na verdade. Sim. E esse é o caminho, essa é a pegada. A gente tem que sempre ter sangue no olho. Somar força também, né, Marlon? Somar força. E eu ouvi também de uma grande filósofa que a vontade é o que há de mais poderoso no homem, né? Se você mentaliza aonde você quer chegar, se você tem coragem para fazer aquilo acontecer, não tem nada que vai te parar. Vai depender do seu esforço, do seu empenho, do seu trabalho duro, mas uma hora você vai chegar lá.